O conceito de trens movidos a energia nuclear surgiu seriamente pela primeira vez na década de 1950, quando a ideia se tornou uma meta técnica oficial do Ministério dos Transportes da URSS. A conversa sobre trens movidos a energia nuclear era muito real e encorajadora, pode acreditar. A ideia parecia razoável naquela época porque os perigos dos reatores nucleares não eram amplamente conhecidos, mas parecia que era mais uma fonte de se obter energia. As locomotivas têm sido um recurso constante para o transporte de todos os tipos de mercadorias, úteis tanto na velocidade quanto na quantidade de carga transportada. Elas são utilizadas em todos os países do mundo, se não na maioria deles. Entretanto, infelizmente, essas máquinas tão úteis usam combustíveis fósseis e, portanto, deixam um enorme rastro de carbono liberado sempre que operam. O conceito de um trem movido a energia nuclear teria o potencial de reduzir os custos e as emissões de CO2. Agora, as possíveis vantagens e benefícios de ter trens movidos a energia nuclear incluem eficiência econômica e de transporte, as emissões mais baixas e também a facilidade no transporte de cargas por grandes distâncias. O transporte ferroviário em dias modernos é o método mais ecológico de transporte em longa distância. Mas será que valeria a pena se tornar ainda mais ecológico? Seria uma boa ideia ter uma bomba atômica móvel sobre trilhos? É isso que nós vamos tentar descobrir agora. A Rússia afirmou ter se tornado os principais inovadores no desenvolvimento e conclusão de trens movidos a energia nuclear. Esta ideia é muito empolgante e promissora, e isso encorajou esforços de financiamento para tal projeto. No entanto, sempre existem grandes riscos quando se trata de reatores nucleares. Usar um reator nuclear para alimentar uma locomotiva exigiria claramente a instalação de um reator nuclear na máquina e o cerco desse reator com os recursos de segurança necessários. Isso iria desde envolver o reator para garantir o controle das emissões até ter um exército a bordo do trem para ajudar a repelir qualquer terrorista que possa estar tentando colocar as mãos em um reator nuclear. Mesmo que ele fosse em miniatura, para obter um desses em uma locomotiva, ele não precisaria ser grande, afinal. Então, para montar um pequeno reator nuclear em uma locomotiva é tecnicamente viável, como já foi feito em submarinos. Os submarinos movidos a energia nuclear se tornaram realidade no início dos anos 50, quando foram desenvolvidos pela primeira vez pela Marinha dos Estados Unidos. As preocupações com a segurança surgiram por todos os lugares, mas tornaram-se muito públicas quando as Forças Armadas canadenses propuseram embarcar nessa mudança de submarino nuclear que ocorria nas marinhas. Acho que essas mesmas preocupações devem ser levantadas e discutidas minuciosamente para trens movidos a energia nuclear, quando o momento for apropriado. A inovação é normalmente vantajosa para a sociedade, mas o risco e recompensa para concluir esses trens e implementá-los pode ser muito alto. A United States Patent and Trademark Office permitiu patentes para locomotivas nucleares. Isso fez com que o projeto das locomotivas utilizasse com sucesso um reator nuclear para a propulsão que seria desenvolvido. O design é como tal. A locomotiva carrega um pequeno reator nuclear portátil que aquece um fluido até ferver e o passa por motores de turbina elétrica para produzir energia elétrica. Uma locomotiva dessas poderia ser até designada como Nuclear Electric. O fluido, a se tornar vapor, então recircula através dos radiadores de resfriamento, condensando-o de volta ao estado líquido antes de voltar aos reatores. Essa energia elétrica seria utilizada para alimentar e resfriar os eletroímãs, que também ajudam a locomotiva a se movimentar. Embora os cuidados fossem altamente redobrados, seria interessante ver trens nucleares se tornando realidade em nosso planeta, considerando que já desenvolvemos trens movidos à eletricidade, que essencialmente são tão eficientes e poderiam de fato ser alimentados por uma usina elétrica ou nuclear a uma distância segura, longe das linhas ou de qualquer terrorista que esteja tentando comandar uma bomba nuclear. Mas como saber quando e onde um terrorista deseja realizar as suas façanhas, não é mesmo? Mas só o fato dos perigos potenciais de um reator nuclear já seriam muito assustadores para qualquer um. Acreditamos que isso ainda é um sonho um pouco distante, talvez até para sempre, que assim seja por maior segurança. Mas, se você pensa que alguém nunca sequer começou um projeto desses, você está enganado.
Ele foi idealizado pelo físico Lyle Borst e seus alunos da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, durante a década de 1950. Esta é a X-12, uma locomotiva conceito para um trem movido a energia nuclear. Embora isso soe um pouco estranho hoje, deve-se pensar no clima durante os primeiros anos da era atômica, onde algumas das mentes mais brilhantes do mundo se reuniram para descobrir os segredos do átomo, culminando na primeira bomba atômica. Uma prática infeliz dessa bomba que causou morte e destruição sem precedentes. Afinal, quem gostaria que isso fosse seu legado? Uau, fizemos uma grande bomba de potência extrema em destruição e tiramos milhares de vidas. Acho que ninguém, né? Muitas pessoas, porém, estavam excessivamente otimistas quando se tratava de energia nuclear. Eles imaginaram reatores nucleares um dia tão pequenos quanto tijolos, e um mundo onde não precisaríamos mais minerar carvão e onde os postos de gasolina seriam uma coisa do passado. Foram feitas inúmeras propostas e projetos de submarinos, aviões, trens e até automóveis movidos a energia nuclear. Na verdade, os militares americanos gastaram bem mais de $1 bilhão tentando criar um projeto para um avião movido a energia nuclear que pudesse vagar pelos céus indefinidamente, sem nunca ter que pousar para abastecer. O avião nuclear era na verdade um B-36 modificado, o mesmo avião cujos motores agraciaram Black Beetle, este conceito para um trem de alta velocidade com motores a jato. A locomotiva X-12 era um amontoado de muitas peças de várias locomotivas. O projeto inicialmente teria a carroceria de locomotivas General Motors, todo o chassi fornecido por locomotivas da American Locomotive Company, incluindo os truques, eixos e motores de tração. Neste diagrama divulgado pela Life Magazine no dia 21 de junho de 1954, podemos visualizar em detalhes a X-12, que tinha no seu projeto cerca de 55 metros de comprimento e continha um reator cilíndrico projetado por Babe Cook e Wilcox, que media 1 metro de diâmetro e 1 metro de comprimento. Alimentada por urânio-235, a locomotiva foi projetada para operar continuamente por vários meses sem nunca ter que reabastecer. Hipoteticamente, com apenas 11 libras de combustível, essa locomotiva poderia funcionar por um ano inteiro, mas na prática o combustível provavelmente precisaria ser trocado algumas vezes por ano. No total, a locomotiva X-12 pesaria cerca de 365 toneladas, das quais 200 toneladas seriam um escudo do mais puro aço protetor da radiação do reator. E logo atrás da máquina estaria um tender medindo 20 metros de comprimento, e nele montado um radiador gigantesco, necessário para resfriar o reator. Então, uma máquina dessas para caber no gabarito exigido de uma locomotiva convencional, seria necessário maquinário não convencional para a X-12, projetada para literalmente se espremer em curvas apertadas, fazendo da X-12 uma locomotiva articulada, e seu espaço interno também era muito limitado. Então, para operar um reator tão pequeno para também caber naquele espaço, o combustível tinha de ser urânio altamente refinado, adequado para armas. Além da blindagem de 200 toneladas na locomotiva protegendo o reator, em caso de colisão, o impacto forçado vindo de qualquer direção faria com que o reator desligasse imediatamente. Ao contrário de muitos trens bizarros e conceitos para altas velocidades movidos a turbina a vapor, turbina a gás ou motores a jato, a X-12 nunca foi realmente construída. Embora mais viável do que a aeronave atômica, a locomotiva seria muito cara de construir, pelo menos $1,2 milhões na década de 1950. Imagina hoje, quase $2 bilhões. A manutenção da locomotiva teria sido muito difícil também, pois o funcionamento interno teria ficado altamente contaminado com a radiação. E apesar das garantias de que o reator estaria altamente protegido, a segurança seria no máximo até que ocorresse um acidente. A segurança é, obviamente, uma consideração muito importante para qualquer tipo de energia nuclear. Embora pudesse ser argumentado que os efeitos da radiação nas pessoas não eram totalmente conhecidos até depois do lançamento de 2 bombas atômicas no Japão.
Eventualmente, aprendemos que náuseas, vômitos, diarreia, queda de cabelo, febre e hemorragia eram todas as marcas da exposição à radiação ionizante. No otimismo da era atômica, muitos pensavam que esses efeitos poderiam ser revertidos, mas na verdade, os efeitos da exposição nuclear eram cumulativos, e os defeitos causados poderiam até mesmo ser repassados às gerações futuras. Por essas mesmas razões, o sentimento e movimentação humana antinuclear começou a se espalhar pelo mundo inteiro. E o acidente das 3 Mile Island em 1979 e o desastre de Chernobyl em 1986 selaram de uma vez por todas essas vontades de obter um negócio nuclear, ou até mesmo um trem atômico. Esperamos que você tenha gostado, então deixe aí nos comentários sua opinião sobre a utilização nuclear nos trens. Um grande abraço a todos e até a próxima parada.